Salve, salve, gurizada! Tudo bem por aí? Sejam bem-vindos e bem-vindas em mais uma resenha obrigatória e a gente vai discutir hoje Lisístrata de Aristófanes. Uma peça que entra no seu segundo ano, no ciclo das leituras obrigatórias da URGS, e representa também, e muito, né, em termos de inovações no quadro, né, que não é novidade, de inovações dos últimos anos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sendo que nos últimos anos, né, tem trabalhado com cancioneiro popular, né, estreou isso lá com Tropicália Panis et Circenses. Hoje temos Construção, do Chico Buarque de Holanda, inovação que já trouxe outros textos de outras línguas, não mais apenas a língua portuguesa, trazendo, né, a língua inglesa, com Hamlet recentemente, né, agora a língua espanhola, com 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e um texto da Antiguidade Clássica, onde tudo iniciou, lá na Grécia, né? O texto de Aristófanes bem representa isso. Então, uma peça, um texto teatral, que a gente tem que ter alguns cuidados, né, conceituais, como o conceito de comédia, a presença do riso, vamos discutir um pouquinho algumas questões estruturais, né, como lei de três unidades, o que tem diferente nesse texto, o que pode trazer como elementos de humor, de comicidade nesse texto que a URG celebra como leitura obrigatória. E o que tem de tão inovador nesse texto e tão contemporâneo num texto que foi escrito em 411 a.C. Então, eu vou abrir aqui compartilhando a minha tela com vocês e a gente já inicia a nossa discussão aqui, somente os pontos principais, né, com uma retomada das situações mais importantes do texto, as tendências, né, analisando aquilo que a universidade ela tende a cobrar, né, os pontos que ela gosta de trabalhar, que sempre tem, né, aquilo repercutindo o que a URGS também já cobrou, né, recentemente. Então, a partir disso, a gente começa a fazer a nossa discussão. Lembrando, né, que uma prova que ela segue com o seu modelo agora de 15 questões, né, não mais 25, então desfaz aquela certa expectativa que se tinha, né, em relação àquela própria, inclusive, distribuição de questões na prova, né? Então, agora, o que fica, pelo menos, né, é uma prova com, pelo menos, a relação, né, uma questão, pelo menos, que fica aí a tendência por aparecer por questão. Não sendo, né, pelo menos uma coisa que a URGS ela pode até, não digo inovar, mas retomar um pouquinho da sua tradição, de certa maneira, ressituar as relações dialógicas, né, que seria exatamente fazer a discussão, né, fazer uma leitura obrigatória, no caso Lisístrata, que vai estar provavelmente lá no início da prova, sendo que a prova da URGS ela segue essa disposição cronológica, né, ou seja, das origens à contemporaneidade, e ela pode trazer, né, já que é uma peça que ela fala muito sobre as questões relacionadas ao empoderamento da mulher, as questões relativas à disputa, né, de gêneros, a famosa guerra dos sexos que ocorre nessa obra, né, e então pode, por que não, né, iniciar a prova numa relação que será lisístrata ao fundo, né, a questão que vai estar ali sendo medular, né, o que vai ser o central, o processo que vai estar ali, né, no centro da questão, mas pode estar articulando com uma outra leitura obrigatória, Caderno de Memórias Coloniais, por que não, inclusive, né, coral outros poemas, como nós já discutimos, e também estabelece uma relação muito forte com os valores clássicos, com a mitologia, né, que a Sofia, a portuguesa contemporânea, Sofia de Mello Brainerantes, ela desenvolve. Também, por que não, né, desenvolver uma relação de aproximação com outra grande poeta, né, que é a Angélica Freitas, uma relação de contemporaneidade, empoderamento da mulher e tudo mais, e também trabalha com muito humor, né? Mas, enfim, isso são apenas algumas elucubrações mentais partindo daquilo que a URGS já estabeleceu no seu histórico, né, de vestibulares. Mas vamos começar a discussão, então, aqui, gente, tá? Com Lisístrata. Bom, primeira coisa, tá, gente? Vamos estabelecer um mecanismo aqui que ele é fundamental para a gente discutir.
O teatro, gente, tá? Como gênero dramático, lembrando uma coisa, tá? A base é dialógica. Então, o teatro, ele não possui um narrador. Ele possui as marcas cênicas para os atores desenvolverem, portanto, as suas ações, tendo as suas, sabendo onde eles vão se colocar, né? Porque o texto ele tem que ser erguido da página, ele tem que ser levantado da página para ver se funciona. A base dialógica é a garantia do seu funcionamento, da mesma maneira que é um gênero performático, assim como o álbum Construção, no gênero cancioneiro, assim também o é, porque precisa ter a interpretação de artistas, né, no caso, músicos, né, e também ali alguém que interprete as canções, né, e aqui os atores interpretam os papéis, né, então a tal da rubrica são as marcas em itálico ou entre parênteses que indicam as situações cênicas para que os atores eles possam de certa maneira, se movimentar pelo espaço, pelo palco, né? E o teatro, que no mundo grego nasceu por volta lá do século 6 a.C., né, gente, tá? E geralmente era voltado para as ações, né, festivas, toda uma liturgia que se tinha, a celebração da vida, ligados, né, ao processo de fecundidade, à sexualidade, né, do deus Dionísio, que em Roma se torna Baco, né? Agora, uma coisa que é fundamental, já vamos avançar aqui, gente, tá? Então, é o gênero dramático, é a comédia, tá? A tradição é clássica, lembra? Clássico não é apenas aquele termo correspondente aos mais vendidos, né? Numa feira do livro, não tem nada a ver, né? O clássico é o mundo clássico, o universo greco, né? Depois romano, então que remete ao processo de racionalismo, a um processo de cuidados, né? De zelo por tudo aquilo que passa a ser um princípio criativo, né? A época, como falei para vocês, a peça ela é de 411 a.C. E a tal das 3 unidades, gente, que não tem nessa peça, tanto é que se tu ler, ela não é dividida em atos, como uma peça teatral. Então, são quase cenas que vão se acumulando, soltas, que vão formar quadros, e tanto é que tu lê a peça, não tem um processo que tu cria uma expectativa de uma transição tão serena, né? Uma transição, um processo que tem sabe, uma fluidez de uma cena para outra. As coisas são meio abruptas. Daqui a pouquinho tem uma cena, né, que estão, né, as protagonistas estão ali, né, a própria Lisístra está conversando, portanto, com as mulheres em Atenas, e daqui a pouquinho, do nada, pula, né, para uma outra situação e as mulheres já estão lá, portanto, na parte, né, que corresponde ali, né, à própria Corópole, né? Então, as cenas, elas não têm essa concepção como tinha as tragédias gregas tinham, por exemplo, né? Uma unidade muito bem delimitada de tempo, com início, meio e fim, as noções bem delimitadas de espaço e as ações, né? Num processo de causa, consequência, tudo bem demarcado, né? Então, isso é algo que a URGS pode até, porventura, cobrar. Qual é o tema, né, gente? A partir de uma greve de sexo, há uma grande discussão sobre um processo de pacificação. Dá para a gente estabelecer isso, gente, tá? Agora, com essa informação, como o primeiro texto pacifista que nós temos no mundo ocidental, né? E vamos discutir mais à frente, né? Esse elemento que é tão atual de empoderamento da mulher, mas vamos tentar compreender. Essa aqui que está nesse slide, gente, tá? É uma típica questão pronta que a URSS ela faz. Ela coloca numa coluna personagens, né? Apenas os nomes das personagens, e na outra as suas atribuições, as suas funções, né? E a URGS adora fazer isso. Fez isso, né? Recentemente, inclusive, para Hamlet, né? Do William Shakespeare. E então tem que ficar ligado depois nesse slide, na relação, né? Que está estabelecido aqui, na realidade, o nome da personagem, a protagonista Lisístrata, que é ateniense, que vai ser o protagonismo, vai ter o protagonismo, a Cleonice, a Mirrina, a Lampito, essas são as mais, que configuram uma concepção mais central. Destaque para Lampito, gente, tá? Que ela é uma espartana, as demais são atenienses, vai ter mulheres, por exemplo, vai ter outras moças, uma da Beócia, outra do Corinto, então é algo que movimenta a Grécia inteira, tá? Então não é só em Atenas, vai ser em Esparta, vai ser nas demais regiões, porque o fundo histórico, gente, e claro, tem as outras
representações que depois a gente vai discutir, tá? Mas esse é o fundo histórico, gente, tá? A Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, gente, que é muito importante, tá? Que vocês tenham pelo menos uma ideia sobre o fundo, né? Porque o que culminou na Guerra do Peloponeso, que de certa maneira ali, gente, vocês têm estabelecido ali, né? Começa em 431 e vai até 404 a.C. Então, isso durou 27 anos, esse conflito, né? Em que foi Atenas foi esperada por Esparta, né? Que, na realidade, se colocava exatamente o que remete, né, à história da Guerra do Peloponeso. A gente tem que recuar um pouco no tempo, né? Mas, sobretudo, foi um combate entre duas ligas que estabeleciam, portanto, né, aquilo que seria toda uma dinâmica política e estrutural no continente, né, ali na parte, né, do território grego, né, que seria a Liga de Delos, né, e depois, que foi a base de concentração, né, de certa maneira, de poder por parte de Atenas, e que houve exatamente o conflito, né, com claro, né, e teve interesses diversos nisso, né, gente, tá? Mas que foi exatamente com aquele que acabou estabelecendo um conflito com a Liga do Peloponeso, né? Então, e por aí, gente, tá? Então, se Atenas tinha uma concepção um pouco mais democrática, que inclusive na peça a Lisístrata, ela questiona isso, uma mulher questionando, seria uma democracia de participação dos homens, as mulheres, quando máximo eram ouvintes, né? E nem todas as polis gregas viviam a partir de uma organização democrática, né? Então, muitas delas ainda funcionavam a partir de oligarquias, através da concentração de poder na mão de poucos mandatários, vamos dizer assim, né? E a cidadania era um processo muito restrito, tá? Mas esse é o processo histórico, gente. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó, inadmissível foi a questão que a URSS fez esse ano, né, na última edição agora, né, em 2023, e que passaram pano, gente, tá? A universidade, ela não anula a questão. O problema é que muitos colegas, inclusive de área, acharam que aquilo não seria algo, né, para impugnar uma questão. A URSS simplesmente ela fez isso aqui, cuida do cursor do mouse ali, ó. Ela inverteu os algarismos, gente. Tá? Só que não é só inverter o algarismo, muda todo o sentido, gente. Tu te prepara, tu sabe que o fundo histórico da peça é a Guerra do Peloponeso. Era a expectativa que a URSS cobraria, que é o fundo histórico. Né? Então, e colocou que simplesmente o conflito começa, acho que foi isso, né? Começa em 413 a.C. Cara, se tu simplesmente considera isso como certo e tu acha isso natural, tu não concorda que isso é um problema que aniquila, por vezes, uma questão, sendo a primeira questão de uma prova, e aniquila todo um processo, por vezes, de concentração do candidato da candidata, que é a primeira questão te joga numa zona de total instabilidade, porque tu olha as alternativas não tinha resposta. Por quê? A URGS simplesmente ela considerou. Se tu acha que essa mudança está valendo, 431 para 431 a.C., que é quando iniciou, e a URSS colocou 403 a.C., tu acha simplesmente assim, ó, não é mudança? Olha, só vou dizer uma coisa, tá? De 27 anos, a URGS reduziu 18, porque foram apenas pela URGS, a Guerra do Peloponeso durou 9 anos, então. Ah, beleza, são múltiplos, né? De 3, né? Tá 27 anos e a URSS colocou para 9. Isso é uma coisa bizarra, gente, desculpa, tá? Então, para quem gosta de passar pano, assim, ó, se elogia quando a questão ela é muito bem feita e tem que ser criticada a uma instituição quando ela faz uma pataquada dessas, né, gente? Tá? Então, isso, gente, é complicado. E não é de agora. A URGS vem chupando uns drops violentos aí. Tá? E o problema é que digamos, a banda da cidade naturaliza isso, né? Tá? Mas enfim, gente, então cuida, tá? Guerra do Peloponeso, 431, Dona Urgues, 431 anticristo, a 404, 27 anos de conflito, Dona Urgues, não é? Não são 9 anos de conflito, certo? Então esse é o fundo histórico, gente, tá? Então é improvável que a URGS venha cobrar novamente isso, depois da pataquada que fez, né? Essa disposição, gente, que eu coloco aqui, vamos só situar os pontos centrais, vamos direto para o enredo, tá? O cenário.
nós temos no início da peça, tá? Começa lá situando uma gruta com o altar do deus Pan, tu percebe, né? Projetando uma caverna, que é geralmente por onde ele era cultuado, né? E tem muito uma relação, o deus Pan, com uma relação de sexualidade. Então, cara, se é a peça, né? É a greve do sexo. Então, nada mais natural que tu coloque dentro desse paganismo essa porção de sexualidade, lembrando que é um fauno, né? E a parte, ele tem, portanto, né, os chifres, as orelhas, né? Portanto, cabrinas, né? Vamos pensar dessa maneira, né? E tem, portanto, os quartos, né? Os pés, a parte traseira e o rabo, né? De um animal. Então, a parte, digamos, que é humana é da cintura para cima, né? Agora, a parte animal, onde se encontra exatamente a genitália, a questão instintiva da sexualidade, é muito forte em Pan na condição de um fauno que é, né? Então, gente, já é uma representação interessante, uma simbologia significativa, né? Aí, à disposição da peça, a gente tem, digamos, à esquerda a casa de Lisístrata, em Atenas, e à direita a casa da Cleonice, que é a vizinha dela e que acaba sendo a principal amiga. E mais para o alto, Acrópole, onde fica concentrado o tesouro, a riqueza, também a projeção cultural, a condição da cosmogonia toda, né? Tá ali, gente, tá? Então a disposição da peça seria essa, né? Vamos lá, para o enredo. Inicia, tá? Então não esquece que há em meio à guerra do Peloponeso, tá? Então os homens estão lutando há muito tempo já e as mulheres então estão sentindo a falta dos seus consortes, companheiros, amantes, mães sentindo a falta dos filhos, né? E assim vai indo. Tá? Essa é a relação que estabelece. Então, a Lisístrata, que é a protagonista, certo? Então, ela convocou uma reunião com as mulheres, tá? As mulheres, não só ali, claro, de Atenas, né? Mas isso vai se espraiar pela Grécia. E ela está conversando com a Cleonice naquele espaço ali, né? Portanto, entre as suas casas, e nenhuma mulher apareceu até então. Há um atraso. Atraso, leia-se quase indiferença por Lisístrata. Ela comenta, né, só com a Cleonice, que ela tem um plano para acabar com a guerra, o que deixa a Cleonice muito curiosa. Uma coisa interessante estabelecer aqui, gente, tá? A Lisístrata e a Cleonice, elas são opostas em termos até dos seus próprios interesses, né? Porque a Lisístrata, ela se coloca assim, ó, como uma ateniense, né, que ela organiza esse plano para acabar com a guerra, né? Já a Cleonice, que ela traz muitas situações de humor, né? E ela é meio frívola, frívola ela é meio fútil. Então, quem é que tem nesse lastro, digamos, sobretudo de empoderamento, de disciplina, de austeridade, né? De preocupação com o processo mais organizacional, né? De tudo que está acontecendo nessa proposta? É Lisístrata, obviamente, parte dela, essa ideia, e mais à frente a Lampito, que é a primeira mulher que vai aceitar. As demais, gente, ali, ó, a Cleonice, a Mirrina, que também chega, elas são mais fúteis nesse sentido, tá? E fica configurada essa condição, sobretudo essas mulheres de Atenas. Lembrando que a Lisístrata, ela é ateniense, mas ela é quase uma exceção, tá? E a Lampito, que ela é sendo espartana, vem aquela cultura de Esparta, claro, tu vai dizer que é uma cultura dos homens de Esparta, né, dos guerreiros da guerra e tudo mais, mas que a Lampito, ela de uma forma indisfarçável, ela também tem essa concepção, né, até do físico, do corpo atlético, que ela desperta, inclusive, de uma forma interessante, os desejos até das mulheres ficam apalpando ela, ela é sediada pelas demais, a Lampito. Então, aí tem essa conversa, né? Aí chega a Mirrino, a Lampito e as outras mulheres, mas há um atraso no início, tá? E o plano da Lisis é acabar com a guerra, esse é o plano dela, tá? Só que tem detalhe, tá? Cuidem, porque parte o plano
da greve de sexo, que ela não fala ainda, tá? Deixa todos curiosos e tudo mais, e vai ser um problema quando ela alerta que é exatamente sobre a tal da greve de sexo, porque vai estabelecer uma relação que as mulheres elas vão sentir para aí, ó, ainda mais tem esse processo de uma certa futilidade, né? Por algo maior que a questão, né, para acabar com uma guerra, né? Mas, enfim, por isso que vai ter uma certa discussão, há uma margem para uma hesitação muito grande ali a partir da proposta da Lisístrata, né? Só que o plano B é exatamente dominar a Acrópole, né, de Atenas, porque lá fica o tesouro, né? E exatamente o tesouro é aquilo que estabelece a riqueza para manter a guerra, a manutenção da guerra, né? A disposição para manter exatamente o conflito. Então, fica aquela situação que o tesouro, a riqueza, fomenta a guerra. É uma discussão interessante, né? Mas, enfim, no início é isso aqui, gente, tá? Só que o plano B, e esse é o ponto aqui, né? Tá? Que seria as mulheres, sobretudo as mulheres mais velhas, elas assaltam a Acrópole, elas tomam a Acrópole. Né? Seria essa a ideia aqui, né? Concomitantemente, né? Então, o plano B era esse, tá? Já que num plano, né, mais privado, ficaria a critério dessas mulheres, primeiro vão ter que fazer uma adesão à proposta e à greve, né, para a coisa dar certo, né? Só que ela tinha pensado no outro plano, a Lisístrata, né? Que era exatamente tomar o tesouro, tá, da cidade, e sem dinheiro não teria como fazer guerra, tá? E aí, a partir dessas propostas, né, veio uma ideia de um juramento, né? O juramento é interessante, gente, tá? Porque primeiro aí tem todo o elemento, claro, de riso, comicidade, é uma comédia isso aqui, né, gente, tá? Porque fica aquela situação, né? Porque tem que fazer um sacrifício a um animal, né? Então, o sacrifício tem que rolar sangue, né? Como elas não querem sacrificar um carneiro, né? Que na guerra ou de juramento de paz seria um cavalo branco, elas não querem fazer isso, mas tem pelo menos o que pode simbolizar a questão do sangue, né? Então, o vinho. Então, elas fazem o juramento vinho de Tessália, numa taça de argila negra, né? O juramento. Agora, a seguinte situação, tá? Se elas não mantiverem exatamente o juramento, só vão ter que beber. Ninguém vai beber mais vinho. Então seria apenas água. Se guardar o juramento, até que lá no final, ó, o juramento, permita os deuses que eu posso beber sempre vinho. Mas quebrar meu juramento, permita os deuses que essa taça se encha de água. Isso ela vai dizendo, né? E as mulheres vão repetindo. Aí todas juram, tá? Mesmo que umas reclamem, né? E tudo mais, mas aí nisso as mulheres são orientadas pela Lisístrata e acabam tomando de assalto o tesouro, até porque as mulheres mais velhas já tinham para lá se dirigido nesse momento, né? Aí as portas da Acrópole, gente, tá? Tem aqui a tomada da Acrópole, né? De Atenas, elas foram tomadas com as mulheres. Só que aí tem uma condição bem interessante, gente, tá? Porque a estrutura do teatro grego, ele traz geralmente assim, que tinha uma função que seria os coros, né? Que teria uma função de explicar para o público situações, quase uma síntese das cenas, né? E nessa peça nós temos dois coros, isso é interessante, tá? Nós temos um coro de homens e um coro de mulheres. O que estabelece estes coros, gente, aquilo que eu falei para vocês, o subtítulo dessa peça, Lisístrata, é Greve do Sexo, né? Então, é como se houvesse na frente da Acrópole um cabo de guerra entre esses dois coros, entre os homens e as mulheres. Então, pelo menos aparecem 4 velhos carregando simbolicamente lenha, e fogo. É importante perceber que aqui já há uma troca de cenário e é meio abrupto, como falei, não tem aquele processo, né, da lei das 3 unidades, não há aquela unidade de espaço. Lembra? Elas estavam lá diante as casas, né, da Lisístrata e da Cleonice, agora já aparece a Acrópole, na frente da Acrópole, a Acrópole tomada, as portas, os portões lacrados, e aparecem esses homens, que eles comentam exatamente sobre as mulheres
que tomar Acrópole, né? E eles levam a lenha e o fogo, que também remete a um processo de sexualidade, né? De colocar fogo para as mulheres saírem, quer atar fogo e tudo mais. Cara, assim, ó, é um humor, tá? Aquelas famosas piadas de quinta série, tá? Agora, é impossível não rir, porque é uma condição assim, universal, essa brincadeira com a sexualidade, né? Uh, e a Acrópole, ela tá trancada, né? Só que aí chega, se os homens, esses velhos, né, que é o coro, eles identificam, reclamam das mulheres, que as mulheres estão fazendo processo de traição, né? E tomaram o tesouro da cidade, né? Então eles querem fazer tocar fogo para as mulheres saírem. Já o outro coro são as mulheres mais jovens, elas trazem vasilhas com água, que é um contraponto cênico, cômico e simbólico. Se os homens trazem fogo, as mulheres trazem água, né? E fica um conflito que vai até o final da peça. Na frente da Acrópole, como um cabo de guerra invisível entre esses dois coros, os dos velhos e das mulheres, né? E aí tudo com um discurso extremamente inflamado, e não é pela lenha e pelo fogo, né? Mas extremamente feito por ambiguidades, né? Por alusões à sexualidade, por ameaças de agressões, e assim vai indo. Até que essa discussão toda, né? E aí, como falei assim, ó, aí fica aqueles gritos, né? Os caras dizendo que que as toras vão castigar as mulheres, né? Falam que trazem fogo bem vivo, que vão mandar brasa nelas, bem quinta série, gente, tá? E enquanto vão acendendo as fogueiras, as mulheres vão tentando apagar com as suas vasilhas com água. E em meio a isso, nessa balbúrdia, nesse barulho todo, chega um comissário, que seria a força policialesca, né? Com 4 soldados. Ele escuta as reclamações dos velhos e afirma que a culpa do comportamento das mulheres é dos maridos. Aí o que acontece? Ameaça derrubar a porta da cidadela, né? Da Acrópole, que estão lá as mulheres lá dentro, né? E enfim, e aí começa tudo isso, então a culpabilidade recai nas mulheres, né? E em meio a tudo isso, tá? O que que acaba acontecendo aqui, ó? A Lisístrata reaparece na peça depois de um tempo, né? Abre a porta da cidadela e, como eu falei para vocês, não tem essa fluidez, né? Essa suavidade em termos de transição de uma cena para outra. A Lisístrata estava numa outra cena, não aparece ela subindo a parte da cidade, entrando na Acrópole, não, ela já está lá dentro. Tá? E aí o que acontece? Ela recebe ordem de prisão do comissário, né? E ela, de um discurso muito forte, ela é uma mulher muito forte, tá? Ela ameaça cada um dos soldados com a ajuda da Cleonice e da Mirrina, que são personagens importantes, né? Aí tu vai dizer assim, tá, mas e a Lampito, que é aquela mulher forte que aceitou, a espartana que aceitou, né, de imediato a proposta da Lisístrata, quando logo foi apresentada e as outras mulheres hesitaram e tudo mais, né? Ela não está aqui porque ela foi divulgar a proposta em Esparta, tá? Então ela não está nesse momento aqui em Atenas. Aí o que que acontece, tá? A o comissário, quando ele já estava ameaçando, né? E ela recebe a voz de prisão que está falando para vocês, elas ameaçam, tá? A força policial aos pontapés. E ela diz assim, ó, que se são 4 soldados, aqui, ó, são 4 batalhões de mulheres bem armadas. E aí tem de tudo ali, cozinheiras, costureiras, taverneiras, né? Padeiras, hortaliças, e os soldados fogem. E tem um diálogo entre Lisístrata e o tal do comissário. E aí vem exatamente a discussão, né? Que ela traz o motivo da ocupação ali da Acrópole, né? Onde fica o tesouro, o dinheiro guardado, né? Que seria exatamente pedir a guerra, né? E ela faz uma crítica duríssima à gestão pública, né? Ela diz que os homens pregam as rebeliões, né? Exatamente
para roubar nos cargos públicos. Há uma discussão e uma denúncia muito interessante nas falas de Lisístrata, seja em relação à guerra, que é a guerra dos homens, seja a condição, inclusive, dos cargos públicos, que utilizam para um processo, muitas vezes, de corrupção, a própria democracia mais à frente, que ela diz que ela conhece bem, só que ela não tem direito à voz, é uma democracia, então, na alusão que feita, né, nas entrelinhas para os homens, né? E ela diz, inclusive, que a administração pública deveria ficar a critério das mulheres, porque e nisso vai ser ridicularizada, né, pelo comissário, porque as mulheres sabem muito bem controlar os gastos domésticos, né? E aí vem o contraponto e os olhares sobre a importância do dinheiro em Atenas, do tesouro da Acrópole. Para o comissário é a manutenção da guerra e a segurança da cidade. Por isso que elas foram lá. Se elas querem acabar com a guerra, tomaram. Se não tem mais dinheiro, a guerra vai se esgotar, né? Se não der certo a greve das mulheres, a greve de sexo, né? E ela diz que ela reafirma ser contrária à guerra, né? O discurso muito crítico de Lisístrata, por isso que ela, nesse momento ela chega a falar, né, sobre a participação das assembleias dos homens, né, que ela fala que as resoluções são todas tolas, ela vai estabelecendo com muita força, gente, tá? Um olhar crítico em relação a isso, né? E aí vem uma passagem que é interessante, que ela faz uma metáfora da tecelagem. Ela fala exatamente como é que seria isso, né? Que seria basicamente assim, gente, tá? Ela chega a comentar, né? Ele não concorda, né? Ele diz assim, ó, mas não, vocês não têm mesmo vergonha de traçar paralelos imbecis, comparando cidadãos com novelos de lã e pretendendo resolver as complicações do Estado com linhas e agulhas? Bem se vê que nunca sofreram na pele as responsabilidades de uma guerra. Aqui tu percebe que, se a URSS quiser, ela pode até estabelecer, pela metáfora, pelo poder, né, que a gente tem aqui, fazendo uma analogia, um paralelo, portanto, né, com aquele texto que é muito alegórico do Machado de Assis, né, que a gente sabe muito bem que é exatamente a alegoria entre a linha e a agulha, né, que é um dos textos mais conhecidos, portanto, do Várias Histórias, se é como leitura obrigatória, em que faz a mesma relação. Tá? Faz uma discussão social partindo das relações entre agulha e linha, entre o processo de costura, e aqui a Lisístrata fala em tecelagem, né? E que é o conto do Machado de Assis, um apólogo, né? Que é um dos textos mais conhecidos e que daqui a pouquinho a URSS ela pode até estabelecer essa relação entre linha e agulha que a Lisístrata faz, né? E aqui é atacado pelo homem, para a condição patriarcal, né, como um processo de como ele mesmo diz, né, de algo bobo, de um paralelo imbecil, né? E ela deixa bem claro isso, que ela fala assim, ó, quando pegamos a lã bruta, o que fazemos primeiro é tirar dela todas as impurezas. Assim as mulheres, elas teriam um processo de controlar a administração pública, né? Pois faremos o mesmo com os cidadãos, separando os maus dos bons, a bastonadas, eliminando assim o refúgio humano que há em qualquer coletividade. Aí pegamos os que vivem correndo atrás de cargos e proventos e os classificamos como parasitas do tecido social, que deve ser trançado apenas com cidadãos úteis e prestantes. Usaremos sim, mas apenas para confecções inferiores, os relapsos, os devedores do tesouro, os bêbados contumazes e todos os outros cidadãos, não de todos estragados, mas já em princípio de decomposição. Isso feito em todas as cidades, nos restaria considerar cada núcleo social como um novelo à parte, puxar cada fio daqui para Atenas, dando assim ao povo daqui das colônias o meio de tecer o gigantesco manto da proteção geral. E aí eu já vou trazer essa relação aqui, ó. Aí a gente vai dizer, isso é muito contemporâneo, né? Mulheres procurando seu espaço, ocupando espaço na sociedade, procurando exatamente uma equidade entre todos os processos, né, gente, tá? De atribuições e assim vai indo, né? O empoderamento da mulher, né? A mulher não sendo heroína, mas sendo sim empoderada. Essa é a condição da atualidade, da contemporaneidade e tudo mais. Bueno, mas aí tu vai dizer, bah, mas olha que inovação para a época. Não era nem isso, gente, tá? E aí, considerando aquele processo, aquela sociedade, aquele patriarcado, gente, tá? Isso era uma coisa completamente considerada absurda, né? E a situação não natural, obviamente, traria um riso,
digamos, uma mulher que não tinha direito à voz, ela estabelecendo enfrentamento às máximas hierarquias de poder naquele cenário de Atenas. Então, talvez a URSS possa até transitar com uma reflexão dessas, trazendo aquilo que é hoje uma necessidade, uma contemporaneidade. Nós vimos hoje esse texto Lisístrata como um grande texto de inovação, né? Com um processo, um germe profundo de pacifismo e de feminismo, mas na época isso soava como extremamente motivação para riso, com humor, porque seria absurdo exatamente uma mulher naquela sociedade, naquele cenário, fazer esse enfrentamento, né? E então, depois desse embate, gente, tá? Ela chega a dizer, né, que as mulheres sofrem na guerra, né? As casadas perdem os filhos, os maridos, as solteiras sendo possibilitadas do casamento, e quando os homens retornam, já não tem mais interesse nessas mulheres, que elas já estão, portanto, mais velhas, né? E o comissário desdenha de tudo que ela diz, né? Então, ela deseja a morte ao comissário. Né? E as mulheres, elas retornam para a cidadela, né? E há, a partir disso, um novo enfrentamento entre os coros, lembra dos velhos e das mulheres, né? O medo dos velhos, sempre tentando tocar fogo naquelas toras, aí segue aquele humor de quinta série, né? Como eu insisto nisso, né? E há um medo por uma ditadura feminina, né? E aí eles começam a falar que pelas mulheres há um indício de roubo, até porque a presença da espartana Lampito na organização tomada da Acrópole, lembrando, né, que a Guerra do Peloponeso é exatamente a guerra entre Atenas e Esparta, né? E essa Espartana, então, ele quer dizer que há um indício de alguma coisa que não é interessante, né? Então, eles começam a fazer esses questionamentos todos, lembrando, inclusive, que nesse humor, gente, tá? Que é muito atual essa condição, por isso estou falando humor de quinta série, a URGS chegou a trabalhar com isso, chegou a fazer uma afirmação colocando que as metáforas relativas à sexualidade, como espada rígida, apagar o fogo, mantêm-se muito atuais. Sim, gente, tá? Obviamente algo que soa como um humor forçado numa sociedade patriarcal, em que tu vai, de certa maneira, estar objetificando toda uma questão de sexualidade a partir de elementos fálicos do homem, né? Que seria, né, a condição dessa cultura, né, da sexualidade, a espada rígida, apagar fogo, né, os homens querendo, enfim, essa relação toda estabelecida entre esses coros, entre os dois coros, e isso estava certo, né? Mas, enfim, para ver, a URSS já cobrou isso também, tá? E aí os velhos ameaçam se armar e bater nas mulheres, decidem enfrentar. Há uma relação e sempre, né, gente, tá? O duplo sentido nas conversas e segue essa relação. Reaparece a Lisístrata lamentando que ela está com receio que a greve não vá se manter, né? Que as mulheres vão furar a greve. E, de fato, começa a surgir muitas tentativas assim de não mais de adesão, mas de fugas do compromisso, não uma austeridade por parte de algumas mulheres, né? Uns dizem que inclusive fogem, né, para parir filhos, dizendo que estão grávidos e não estão, né? Então, as desculpas são as mais farrapadas, né? E aí surge uma outra metáfora interessante, gente, tá? Que ela faz uma comparação entre pombas e pombos, né? Numa narrativa pequena, né? Que seria uma relação de estabelecer, né, um ajuizamento, uma relação de manter, portanto, a abstinência para convencer as mulheres que algo maior está em curso, que seria exatamente acabar com a guerra. Aí tem uma relação interessante que a Lisístrata havia orientado, e aqui tem que ficar atento e atenta a isso, tá? Porque é uma peça que a grande contingência dos personagens, a sua grande maioria, são mulheres. É uma greve de sexo proposta por mulheres, né? Então são raros personagens masculinos. Já tem aquele comissário que eu falei para vocês ali, o coro dos velhos, só que digamos assim, ó, é um movimento coletivo aquele coro, né? Só que tem o marido da Mirrina, que tem uma de certa maneira, assim, ó, uma influência sobre os homens ali, né? Porque seria mais à frente votado para parar a guerra, ter um processo para voltar os homens a terem a tal da paz. A paz seria a sexualidade das mulheres, mais uma vez, né? E a Lisístrata orientou a Mirrina, que seria porque
ele faz seguidos pedidos pelo retorno da Mirrina, né? E a casa está desarrumada, o filho tem saudades, e a questão da sexualidade, né? Os caras estão subindo parede de pantufa, né? E aí, então, seria a Lisistra orienta a Mirrina, né? Para que ela até diz assim, ó, tá, eu deito contigo novamente, desde que tu vote pelo fim da guerra, quando assim for ocorrer a votação, e será um voto influente, né? Então, as garantias que seria, né, que ele diz que ele votará pela paz, né? Só que ela ela só pode, né, cumprir exatamente com o que ela está lhe garantindo, que seria se tu votar, aí a gente volta, né, mais uma vez a retomar a nossa vida sexual, mas depois da votação. E ela fica sempre adiando, ela vai adiando, portanto, e é mais realmente riso, mas aparece o Sinésias, que é um personagem masculino, gente, que é importante essa passagem, porque é uma representação nele, digamos, dos homens que estão na guerra, né? Então, cuide o Sinésias. E aí aparece, para ver que a coisa começou a ganhar projeção na sociedade grega, né, a greve do sexo das mulheres. Então, lembra que a Lampito foi para Esparta e a greve se espraia pela Esparta. Então está nas duas grandes cidades-estado ali, né, que seria Atenas e Esparta. E aí tem uma discussão entre um diálogo, né, entre um embaixador espartano e um ministro ateniense. Então percebe que já está na alta hierarquia política, que são os caras na Guerra do Peloponeso, os cidades-estado, né? E aí segue aquele humor, né? Que eles estão solidários, né? Que eles trazem o mesmo mal sobre as túnicas, ou seja, as suas ereções, o mal do sexo que eles não estão tendo. E aí a declaração do embaixador espartano, né? Que Esparta e as cidades aliadas estão paradas, né? A Lampito iniciou a greve que as demais mulheres aderiram. Então, para ver a importância, Lampito, cuidem a Lampito, junto com Lisístrata, lembra essas mulheres que têm L no nome, tá? Lisístrata, Lampito, elas trazem, portanto, vamos pegar o L de lealdade à proposta, tá? Essa lealdade que seria a lealdade a acabar com a guerra, tá? Então, e aí a reflexão do ministro ateniense, já que Esparta está assim também, né? Vai ter que ter uma conferência de paz. Percebe que o interesse não é nem político, é uma questão comportamental, é de sexualidade. Isso vem humor, né, gente? Aí há uma retomada do enfrentamento entre os coros, os velhos e as mulheres, volta e meia estão sempre eles se bicando, né? As mulheres estão com trajes minúsculos, né? Que estão provocando aquela condição da sexualidade, né? O desejo e tudo mais do outro grupo. E daqui a pouquinho começa a partir do coro um princípio de pacificação. Porque um dos homens, dos velhos, né? Ele tá com um cisco no olho. Uma das mulheres vai lá e cuida exatamente, enxuga as lágrimas desse velho e dá um beijo no olho desse velho. O que que começa nessa relação? Pelo coro, um princípio de pacificação, que já estava no diálogo entre os políticos, o embaixador espartano e o ministro ateniense. Aí volta o embaixador espartano com uma delegação e tem a conversa com o ministro ateniense. Então, agora há algo oficial acontecendo, né? E aí ele sempre, aquele humor, né, que o mal que eles tinham sobre a túnica, o mal cresceu barbaramente, ou seja, olha a ereção dos caras, né? E aí então, eles buscam a paz e sempre a reflexão, né? A tal da conferência precisa ser estabelecida, a reaparição da Lisístrata, tá? Já há uma negociação, a conferência de paz ela ocorre, a votação, aquela que a própria Mirrina falou, Sinésias, o marido, então, vai ter a votação, né? E aí, o corifeu, né, gente, do coro é o mais velho, né? E aí, então, eles chamam a tal da conciliação, cuidem essa personagem, que ela é representada por uma mulher muito bonita, poucos trajes, que é a representação alegórica do quê? Da paz, né? E aí, ó, será ela responsável com a conciliação por trazer tanto espartanos e atenienses pelas mãos, ou sempre com aquela condição, né, gente, do humor, pelas partes mais salientes. Aí tu projeta por onde, né? E aí vem o discurso de Lisístrata quase encerrando a peça, né? As verdades que ela faz, as censuras, ela repreende todos, espartanos e atenienses, conclama todos pela reconciliação, desde que
desde que, né, eles mantenham, portanto, aquilo que foi acordado, né, a pacificação. Caso contrário, volta a greve de sexo e as promessas de Lisístrata, né, que a pacificação vai atender a todos os desejos dos homens, as mulheres vão organizar os preparativos para receber os homens na cidadela, portanto, e o discurso final do ministro ateniense, né? Tu percebe todo um tom de jocosidade, de humor, sempre o duplo sentido, que as mulheres abrirão a cidadela, né? Aí é a condição, aí tu projeta, né? Se não abrirem, eles arrombarão. Aí é uma condição de misoginia, de patriarcado. Claro que a gente percebe hoje essa relação, né, gente, tá? Mas, enfim, aí o anúncio no início dos festejos que acaba a greve de sexo, né? E a associação, então, entre paz e sexo. A questão não é menos política, se torna mais comportamental. E aí, ó, aí vem o tempo, né? Portanto, que eles buscam, que é o tempo futuro, né? Que é um tempo de paz. Paz seria sexo. Se voltar a guerra, termina a paz, provavelmente terminará o sexo e voltará, portanto, essa relação a se estabelecer. Então, gente, tá? Vimos aqui, ó, os pontos centrais na configuração de Lisístrata, né? Que seria a relação mais significativa para a peça, né? Os pontos, inclusive, que a URGS já trabalhou, né? As expectativas que podem aparecer. Uma coisa que eu vou até trazer um pequeno comentário e já concluindo aqui, tá? Essa apresentação para vocês, tá? Não se surpreendam que a primeira questão da prova vai ser Lisístrata, porque a URGS segue cronologicamente das origens à contemporaneidade, assim como é a formação da prova de história, né? E não surpreendam se a primeira questão tu olhar e aparecer um autor de teatro, só que do humanismo, não da antiguidade clássica. Lembra o humanismo, aquela transição entre Idade Média e Renascimento, né? Gil Vicente. E daqui a pouquinho pode aparecer uma relação, tá? Enfim, a Farsa de Inês Pereira, que é um texto também muito interessante de uma mulher, que ela se coloca entre, ela escolhe, né? Sempre tem dois pretendentes, ela escolhe um homem, ela casa com um cara sem amor, depois casa com outro sem amor, né? Primeiro aparece o Pero Marques, que é o primeiro pretendente, ela escolhe o Brasa Mata, que é um escudeiro, aí depois ela quebra a cara com esse cara, que era um falso escudeiro, um cara que tratava ela mal e tudo mais, aí esse cara morre numa guerra, né? E aí o primeiro pretendente se torna o segundo marido dela, ela casa com o Pero Marques depois, né? Não por amor, mas por interesse, que o cara possuía feudo, possuía dinheiro, possuía, portanto, valores, e era um homem tolo. Ela poderia, aí sim, ela amadurece, ela consegue manipulá-lo, né? E ela termina traindo esse cara. Daí aquela máxima, mais vale aquela máxima da peça, que é um mote inicial, né? Mais vale um asno que me carregue, que me leve, do que um cavalo que me derrube. O asno é o segundo marido, né, que foi o primeiro pretendente, Pero Marques. O cavalo que a derrubou foi Brasa Mata, né, que foi o segundo pretendente e o primeiro marido. Tá, no que eu estou falando dessa peça? É uma peça que se coloca, gente, tá em língua portuguesa. O Vicente é o cara que cria o teatro em língua portuguesa, então também é teatrólogo, como é Aristófanes, e ele trabalha com também humor, só que não é comédia, é farsa, que vem da Idade Média. E essa peça, que é considerada um germe de feminismo no teatro em língua portuguesa, a fala sobre empoderamento de uma mulher que é Inês, né? E também sobre sexualidade, que é casamento. Essa peça, gente, esse ano, a gente comemora, lembra, 500 anos da Farsa Inês Pereira. Então, o que a Ursula pode fazer? Ela pode trazer também o humanismo, Gil Vicente, faz tempo que não aparece, está no programa de literatura da URGS, né? Num diálogo, seja uma afirmação, uma alusão que seja com a peça de Aristófanes e fazer essa relação, né, de comédia, farsa, antiguidade clássica, Idade Média, cultura grega, cultura que chega ao Brasil a partir da questão, né, da chegada dos portugueses, do Renascimento, enfim, tá? É uma possibilidade? Acho improvável, mas tem que ficar atento e atenta para isso. No mais, gurizada, espero ter contribuído. Seguimos à frente aí e tenha certeza que os teus objetivos estão muito próximos de serem atingidos e tu vai gabaritar a prova de literatura da URGS. Beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pelo prestígio. Seguimos. Tchau, gente. Valeu!